Olá, boa noite. Este é o programa Band Eleições, que está recebendo todos os candidatos que disputam a Prefeitura de Belo Horizonte. E como temos o maior número de interessados em comandar a capital mineira da história, estamos recebendo os candidatos também no programa Entrevista Coletiva, exibido todo sábado às 18h50. No programa Band Eleições de hoje, estamos recebendo aqui no estúdio o candidato pelo Patriota, Marcelo Souza e Silva. Marcelo é comerciante e atua na Câmara de Dirigentes Lojistas há 30 anos. Antes da campanha começar, era o presidente da instituição. Ele é formado em Administração e Ciências Contábeis e foi secretário municipal de Desenvolvimento de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Nassa. Boa noite, Murilo, Orion. Boa noite aos telespectadores da TV Band Minas. Ao meu lado, também como entrevistador, temos o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo. Mais uma dobradinha. Obrigada pela presença. Obrigado, Inácia. Boa noite. Obrigado, candidato, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Orion. Orion, também nosso comentarista de política, está aqui compondo este trio de entrevistadores. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. Inácia, Murilo. Boa noite, Marcelo. Prazer. Candidato, vamos começar então com a pergunta de praxe que dá ao senhor a oportunidade de conquistar a atenção da nossa plateia, os telespectadores e também eleitores, sobre por que o senhor se considera o melhor candidato para a capital nos próximos 4 anos. Bom, eu sou nascido em Belo Horizonte, minha vida toda trabalhei em Belo Horizonte, meu sustento da minha família foi em Belo Horizonte. Eu participo da CDL, que é a maior entidade de Belo Horizonte do comércio, do setor de comércio e serviço, que é o principal setor, onde tem 72% do PIB de Belo Horizonte, 85% dos empregos vêm do setor de comércio e serviço da nossa cidade, há mais de 30 anos, como você disse. E eu sempre participei da vida da cidade, sempre buscamos a melhoria desse ambiente, não só do ambiente de negócio, mas também do ambiente de convivência das pessoas. Sempre melhorar a cidade para a gente poder gerar riqueza, e a riqueza é gerada não só pelos comerciantes, os donos de empresas, mas também as pessoas que trabalham. E o sustento das famílias para que a gente possa ter uma cidade bonita, uma cidade acolhedora e uma cidade que seja importante para as pessoas estarem tirando o seu sustento. Não só em Belo Horizonte, mas também a importância de Belo Horizonte com a região metropolitana. Então, sempre participei ativamente em vários projetos, não só da cidade, mas em projetos estaduais e nacionais também, e estou colocando meu nome à disposição. Eu acho que a cidade precisa de uma gestão mais moderna, uma gestão mais eficiente e também um diálogo maior. É isso que eu fiz minha vida toda. A entidade ensina isso para a gente, ensina a conversar, dialogar e buscar soluções da melhor maneira possível. Candidato, quando começou a pandemia neste ano, em março, o senhor estava à frente da CDL, uma entidade super importante na capital mineira, e o senhor ganhou uma posição de destaque, justamente porque, além da doença, a gente tinha a crise econômica que afetava em cheio o comércio. E o senhor teve uma postura muito aguerrida, talvez ter decidido até ser candidato por causa do seu posicionamento durante a pandemia. O que aconteceu que, quando veio o processo eleitoral, o nome do senhor não foi lembrado, talvez nem pelos próprios representados, os comerciantes, o senhor hoje não faz um bom desempenho nas pesquisas? Olha, Murilo, a gente está passando um momento muito difícil, diferenciado não só aqui em Belo Horizonte, mas no estado, no Brasil e até no mundo. As pessoas, principalmente que você citou, os comerciantes, os empresários, os empreendedores, estão muito preocupados com a volta da sua atividade, né? Com a sua atividade permanecer de pé, de portas abertas e manter os empregos necessários. Então, eu acho que ainda até hoje a gente não tem esse envolvimento grande nem dos comerciantes e nem dos seus funcionários, mas também da população de um modo geral. Eu acho que é isso mesmo, a dificuldade de ser conhecido. Nós participamos muito ativamente da vida da cidade, mas tem essa dificuldade de ter esse conhecimento na população de um modo geral. Eu acho que isso influencia um pouco. É o que nós estamos fazendo um grande esforço, é tentar ser conhecido para chegar no dia da eleição e ter uma boa votação, ir para segundo turno e aí sim ganhar a eleição e ser o prefeito de Belo Horizonte para melhorar a nossa cidade. Mas o senhor não estava mais aguerrido antes de ser candidato? Não há essa crítica também, que o senhor era um leão à frente da CDL, agora na campanha o senhor está mais calmo, discurso menos crítico à prefeitura? São posições diferenciadas. Eu sou crítico a muita coisa que a prefeitura não está fazendo, deixou de fazer e não vai fazer. Eu sou crítico a isso, é uma grande preocupação. Mas são posições diferenciadas porque a gente estava vivendo a pandemia, agora nós estamos saindo dessa pandemia, vivendo com grande dificuldade, mas agora a eleição eu tenho que levar esse conhecimento e essa experiência que eu tenho para o eleitor, para que aí sim ele tenha essa opção de voto e possa optar por uma pessoa que vai fazer uma gestão diferenciada em Belo Horizonte. Marcelo, como explicar que não há nenhuma correspondência daquela insatisfação
bastante manifestada por comerciantes, lojistas, empresários, com o fechamento da economia pelo prefeito Alexandre Calil, que na sua avaliação, inclusive, foi a maior quarentena do mundo. Como que não há nenhuma correspondência na sua candidatura e em outras candidaturas também de oposição? Olha, eu estou andando muito na cidade, conversando com bastante, tanto os comerciantes, com os prestadores de serviços, a população de um modo geral. Há uma insatisfação muito grande com o que ocorreu, não só na pandemia, mas antes da pandemia também, a gestão na Prefeitura de Belo Horizonte. E também essas pessoas estão preocupadas, como eu já disse, eu queria reforçar isso, com a volta dessa economia. As pessoas não estão ligando muito porque elas estão procurando essa busca do sustento, não só dele, mas dos funcionários também, né? E isso é muito relevante nesse momento. Mas todos eles me relatam que o prefeito Calil agiu de maneira autoritária, desrespeitosa, foi o que a gente viu nesse período, principalmente da pandemia, e não conversou, não teve diálogo. Então, essas pessoas estão marcadas, estão falando que não vão votar nele, vão escolher outro candidato, e é por isso que eu estou me colocando como candidato, uma nova proposta de trabalho, uma nova proposta de diálogo para a gente buscar essa melhoria de Belo Horizonte. Isso que Murilo e Orion estão trazendo também me incomoda muito, porque conversando com lojistas, dava a impressão de que, ao a campanha ir para as ruas, que haveria, sim, um levante contra o Calil por parte dos empresários de uma forma geral. Você representou uma entidade, mas outras tantas eram contra as decisões que Calil vinha tomando dos decretos sucessivos de fechar vários segmentos de negócio. E a gente não enxerga isso nas intenções de voto. Você acha que o eleitor ainda não acordou? Você acha que o empresariado não está mais preocupado em fazer essa revanche contra o prefeito, que prejudicou tantos negócios ou salvou tantas vidas, dependendo do ponto de vista? O que você acha que explica o fato de você, por exemplo, representante aí autêntico dos lojistas, que brigou tanto por eles, estar aí na faixa de 1, 2% das intenções de votos? Olha, Inácia, no meu entendimento, eu converso muito, né, tenho muito relacionamento no meio empresarial, os empresários realmente não vão votar no prefeito Alexandre Calil. Mas esse envolvimento que é preciso na política é um pouco distante, sempre foi um pouco distante, principalmente dos comerciantes, dos donos de prestadores, das empresas de prestação de serviço. E agora, com essa economia fragilizada, eu acho que fica um pouco mais. Nós acreditamos que essa não é uma realidade, as pesquisas estão mostrando, não é uma realidade, e que nós vamos ter uma grande surpresa boa, positiva, quando da eleição, da votação no dia 15 de novembro. Então, estamos com essa expectativa, estamos fazendo um trabalho muito forte, principalmente em todo esse público, estamos visitando 30 centros comerciais em Belo Horizonte, levando as propostas, o plano de governo contempla um plano de incentivo para a retomada da economia, essa é a grande preocupação, e as pessoas estão enxergando isso, mas com certeza não estão demonstrando isso até agora. Esperamos que nesses próximos 20 dias, 15 dias que faltam para a eleição, que isso mude e que a gente tenha essa surpresa positiva para Belo Horizonte, porque nós acreditamos que essa gestão atual do prefeito Alexandre Calil atrapalhou muito a cidade e vai continuar atrapalhando. Mas essa expectativa que vocês têm é de que alguma mudança possa acontecer, algum fato novo, ou a situação não está definida, como dizem as pesquisas, que não estariam identificando esse movimento que você está falando? Eu acho que é isso que você falou no segundo momento. As pesquisas não estão identificando ainda esse movimento que vai ser muito forte contra esse autoritarismo, essa falta de respeito na tratativa das questões que tivemos, principalmente na pandemia, do prefeito Alexandre Calil. Achamos, sim, temos a certeza que esse quadro vai mudar mais próximo das eleições. Marcelo, falar um pouco de propostas. Caso você venha a ser eleito, qual seria o principal projeto que você traria para a cidade? Olha, Murilo, essa minha proposta da campanha de colocar meu nome, ela é para a retomada da economia. A principal campanha, é um movimento da retomada da economia. Nós estamos vendo a cidade de Belo Horizonte parada no tempo, capitais menores que Belo Horizonte, menos relevantes e com suas qualidades, né, para isso, estão passando Belo Horizonte em crescimento. Salvador, Vitória, Goiânia, cidades que historicamente sempre foram abaixo do desenvolvimento que Belo Horizonte.
precisamos retomar isso de uma maneira Mas muito como? forte. Qual o projeto? Nós temos a apresentação no plano de governo, um plano de incentivo para as empresas que já estão estabelecidas, muito importante. Nós estamos falando que, observando a questão, o princípio da legalidade, precisamos dar as mãos a essas empresas para que elas possam se sustentar. E aí sim você tem um incentivo de impostos, de IPTUs, impostos que são pertinentes à prefeitura. O IPTU, ISS, taxas de licenciamento, os bares e restaurantes, por exemplo, têm taxas de licenciamento de mesas, de cadeiras, de toldos, que afetam muito ali o dia a dia dessas empresas. E também a atração de novas empresas. Para isso tem que criar esses incentivos para trazer essas empresas. Belo Horizonte está perdendo muitas empresas para os municípios ao entorno e para as outras cidades. Nós temos aqui alguns setores que poderemos explorar melhor, o setor da tecnologia da informação, o setor da aeronáutica, né? Nós temos aí engenheiros formados, 50% dos engenheiros formados da aeronáutica no Brasil são aqui da UFMG. Nós temos um setor de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento da Embraer, aqui no Horto, em Belo Horizonte, que não tem fora de São Paulo. Então, nós temos condição de estar avançando a economia criativa. Essa semana eu estive discutindo com o pessoal do setor de moda, que precisamos estar trazendo a referência novamente da moda para Belo Horizonte, porque é um setor importantíssimo, muitas empresas do setor de moda também. E o turismo de negócios, turismo de eventos de negócios, precisamos movimentar Belo Horizonte. Nós temos uma grande dificuldade com isso, porque nós não temos uma articulação muito bem feita, principalmente com o governo do Estado, governo federal, organismos internacionais e até a iniciativa privada. Precisamos estar sempre fazendo essa movimentação para trazer Belo Horizonte novamente de volta como referência em vários setores. Você reduziria o ISS, Imposto sobre Serviços, para quanto? Olha, essa é uma avaliação que tem que ser feita. Eu tenho comigo que uma projeção que você reduz o imposto, mas combinado com as empresas dos setores, que você consiga arrecadar, fazer essa movimentação maior, com a redução do imposto, você consiga arrecadar mais. Esse é um projeto que precisa ser elaborado e praticado, né, da melhor maneira possível em alguns setores específicos. Não conseguimos fazer isso para todos os setores. Mas o setor de tecnologia mesmo é um setor que nós precisamos. Nós temos um escritório da Google que escolheu Belo Horizonte para estar aqui. Não é por acaso. Belo Horizonte é bem localizada regionalmente falando, próximo de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, 1 hora de voo. Belo Horizonte tem um custo de vida mais baixo, tem uma academia, né? As faculdades, universidades, elas formam bons profissionais com custos menores que as outras, com essas capitais mais exponenciais no Brasil. Então, a gente precisa aproveitar isso tudo e trazer essas empresas. Com mais empresas, com mais movimentação, você consegue fazer mais geração de arrecadação e aí sim você consegue reduzir o imposto. Inclusive, a lei prevê isso. Para reduzir o imposto, você tem que falar de onde vem a fonte para você cobrir aquela redução. Você é um empresário com um perfil mais executivo, mas sempre atuou na administração pública, na privada e, pela primeira vez, envereda pelo campo político aí, no momento em que temos 15 candidaturas, um número inédito, né? Por que tantas candidaturas? A sua candidatura representaria um desencanto do empresariado com a classe política em geral? Eu acho que é o primeiro passo, sabe, Orion? Nós estamos entendendo isso. Nós tivemos o exemplo do governador Romeu Zema, que veio do setor empresarial, estar à frente e ter ganhado as eleições agora no nosso estado. E nós estamos com uma certa dificuldade de mostrar para o meio político que o que nós precisamos, o que o setor empresarial, quem que gera riqueza, não só o setor empresarial, mas também os trabalhadores, precisam ter para que a gente possa ter uma vida muito tranquila, uma qualidade de vida diferenciada. Eu acho que é isso, eu acho que essa candidatura vem também para mostrar isso. E nós estamos vendo que está funcionando de certa maneira. Muitas questões que eu estou falando há mais tempo e agora também na campanha já estão sendo, vamos dizer assim, encampadas por as pessoas que são outros candidatos que estão falando, inclusive o prefeito Alexandre Calil. Isso é muito bom que está começando a chamar a atenção e as pessoas estão atentas, os candidatos estão atentos para essas questões que afligem, sim, o setor empresarial aqui em Belo Horizonte. Marcelo, no seu plano de governo, você também fala de criar uma agência de fomento municipal. Fomento depende de recursos financeiros para investir. Como é que essa agência ia trabalhar? Olha, a gente está falando isso principalmente para atender o microcrédito, os pequenos empresários e também a qualificação das empresas. Nós vimos isso aconteceu, essa foi uma questão colocada no plano de governo a meu pedido.
fortemente, porque nós vimos que as empresas não estavam preparadas nem financeiramente e também nem de qualidade da gestão das empresas. E nós fizemos isso, né? A prefeitura não conseguiu fazer um atendimento diferenciado às empresas, nós pedimos isso para o prefeito à época, ele falou que ia fazer, aliás, ia tentar, não, ele determinou que se fizesse, não foi feito, mas nós fizemos isso na CDL, atendemos mais de 2.000 empresas mostrando isso. Como buscar um crédito melhor, como melhorar a gestão da empresa para dar eficiência, né, reduzindo custos e negociando melhor. E nós vimos que lutamos, inclusive uma campanha da CDL para o movimento nacional do juro zero, chamando a atenção o alto juros e a carga tributária também, que não tem essa reversão para nós de melhor maneira possível. Então, esse sim, a agência de fomento vai ser para isso. Isso nós vamos precisar conversar muito com o governo do Estado, com o governo federal, com organismos internacionais e a iniciativa privada. Criamos um fundo de fomento na pandemia que ajudou várias empresas. Então, isso pode ser criado também para que a gente possa ajudar e movimentar a economia. Eu queria reforçar isso, muito importante. Nós vamos precisar muito de trabalhar, fazer uma gestão voltada para a recuperação da economia. Senhores, vamos fazer um rápido intervalo nessa conversa e voltaremos dentro de instantes com o Band Eleições, conversando hoje com o candidato à Prefeitura de BH pelo Patriota, Marcelo Souza e Silva. Até já. Estamos de volta com o programa Band Eleições. E no programa de hoje estamos recebendo o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Patriota, Marcelo Souza e Silva. Marcelo, vamos retomar detalhes então do seu plano de governo registrado na Justiça Eleitoral. Você fala de melhorar o sistema público de transporte, os ônibus aqui na capital. E eu pergunto, você daria subsídio para as concessionárias ou manteria como está hoje com o usuário pagando todo o custo na sua passagem? Olha, essa é uma grande discussão que ninguém sabe. Eu não acredito que tenha uma caixa preta. Eu não acho isso. Eu acho que isso é um folclore. Eu acho que temos um contrato que foi feito e temos que ter a execução desse contrato bem feita pelas empresas e o retorno do poder público. Se tem que mexer nesse contrato, nessa concessão, temos que sentar, conversar e ver como conseguimos melhorar. Mas tem que ter uma ampla discussão. Ninguém entende, ninguém sabe e isso é importante. Transparência. É difícil para o poder público custear as passagens das pessoas. Tanto é que hoje o transporte público já custeia passagens de várias pessoas e isso encarece mais ainda. Outras pessoas pagam a conta. Temos que ver, eu acho que o poder público não tem condição de ter esse orçamento para cobrir, para reduzir essa passagem, se não tivermos uma conversa, uma melhoria bastante acentuada no transporte coletivo. Podemos buscar outros caminhos. A melhoria dos ônibus, trazendo ônibus elétricos, mudando essa frota aos poucos, porque você pode reduzir esse custo. Você pode criar corredores que não teve a sequência agora, já foram criados, corredores centrais, porque nós temos um problema quando temos corredores laterais dos ônibus que atrapalha e fecha muito comércio e a gente precisa dessa atividade funcionando em Belo Horizonte, comércio e serviços. Então, corredores centrais da Amazonas, da Avenida Pedro II e precisamos dar qualidade também no uso da tecnologia. Eu estou sugerindo no meu plano de governo nós fazermos o Waze dos ônibus, melhorar esse relacionamento do usuário do transporte coletivo com o uso da tecnologia para que ele possa ter essa efetividade. E olhar também a questão de diminuir o ônibus, a quantidade de ônibus no período que é menos utilizado e aumentar no período que é mais utilizado e a gente conseguir fazer essa combinação para que a qualidade, o conforto seja também adequado ao preço justo da passagem. Candidato, no primeiro bloco eu fiz uma nuvem de palavras aqui que você mais falou, que o senhor mais falou, economia, comércio, empresário, serviço, ISS e o trabalhador. Quem mora na periferia, qual que é o programa do senhor para a pessoa que mora na periferia de Belo Horizonte, que talvez enfrente os maiores problemas na cidade? Esse que nós falamos agora é um problema sério, que é a mobilidade. Essas pessoas demoram muito tempo para chegar no trabalho e muito tempo para voltar para o trabalho. Nós queremos melhorar isso muito para dar esse conforto e essa qualidade no transporte. Outra questão também é a continuidade do trabalho, da qualificação, da melhoria das estruturas nas vilas e favelas. Inclusive, no meu programa de governo, nós estamos propondo
que a volta das secretarias regionais com a sua força, né, que foi essa centralização que ocorreu agora nesse governo, que a gente descentralize e que crie uma coordenadoria de vilas e favelas para identificar os problemas desses locais que precisam mais, essa questão social. E também os títulos de propriedade. São muito importantes. Até hoje, Belo Horizonte não avançou nos títulos de propriedade das pessoas que estão nessas áreas menos favorecidas, que podem estar também melhorando essa qualidade de vida das pessoas. Ainda na mobilidade urbana, Belo Horizonte tem uma dependência muito grande de apoio federal em grandes obras, como o metrô, que era além do urbano, virou quase que uma obra fantasma nesta campanha eleitoral. Temos ainda a questão da ampliação do anel rodoviário. São obras importantes ou só tem outros projetos a respeito? A mobilidade, como todos os setores, todas, né, educação, saúde, segurança, nós precisamos estar sempre avançando para cima. Né? Nós precisamos estar melhorando esses aspectos na cidade, não só em Belo Horizonte, lógico, na região metropolitana também, que tem esse impacto em Belo Horizonte. Mas em Belo Horizonte, nós temos intervenções pequenas, médias, grandes, na mobilidade que precisamos fazer, precisamos realizar. Né? Você tem aqui, nós estamos aqui na Band, você tem a Avenida Raja Gabraga no encontro com a Barão Homem de Melo, que tem engarrafamento há 20 anos. E não tem uma intervenção que é feita. Então, temos que pensar nesses avanços. Isso é só um exemplo, como nós temos em toda a cidade. Você citou o anel rodoviário, que já é uma via urbana, ela não é mais um anel rodoviário, é uma via urbana que precisamos modernizar. E a questão da mobilidade sobre trilhos. Precisamos entender esses projetos e vamos articular muito. O metrô é uma necessidade, precisamos caminhar com esses projetos, monotrilho também, são aspectos que a gente precisa trabalhar, articular isso com o governo do Estado, governo federal, para que traga essa melhoria da mobilidade em Belo Horizonte. E a tecnologia também, podemos ter sinalização e semáforos de trânsito sincronizados, melhor sincronizados, para que você dê uma fluidez melhor no trânsito e dê, com certeza, o privilégio para os coletivos. Voltando na questão que o Murilo trouxe para a população de baixa renda ou sem renda nenhuma, eu quero focar nos moradores de rua, que em consequência da pandemia, mais recentemente, mas também da crise econômica e a partir de 2010, o volume de pessoas morando nas ruas da capital aumentou muito. Assim, tem estimativas em torno hoje de 10, 12 mil pessoas. O que o senhor pretende fazer para mudar esse quadro? Olha, Inácia, isso vai ser das primeiras ações fortes que nós vamos atuar na minha gestão. Essa questão, primeiro, não é digno de ninguém estar na rua. Nós passamos na rua, quando vemos aquelas pessoas na rua, a gente sente uma dor no coração, está errado. E também essas pessoas, esse movimento que essas pessoas fazem nesses ambientes, elas deterioram muito o ambiente com a questão dos negócios e a questão das pessoas estarem na convivência nesses espaços urbanos. Precisamos, sim, fazer uma grande mobilização, uma grande articulação da sociedade civil organizada com a liderança da prefeitura. Não é difícil de fazer, nós temos várias entidades que podem ajudar, a Associação Médica, a Fundação de Hospitais, os hospitais filantrópicos, as clínicas, entidades que possam fazer isso, as entidades empresariais também, para que a gente busque essa solução. Primeiro, acolher essas pessoas, entender qual é o seu problema e dar o encaminhamento correto. Eu fiz uma sugestão que o hospital de campanha, que não foi utilizado na pandemia, poderia ter sido utilizado para fazer um grande movimento de acolhimento dessas pessoas, identificar o seu problema e fazer um encaminhamento. Poderíamos já ter ajudado várias pessoas que estão, neste momento, em situação de rua, que não é digno de ninguém. Agora, candidato, nesse ponto ainda, há uma estimativa de mais ou menos 10 mil, até mais um pouco, 10 mil moradores de rua. E muitos deles são frutos de desagregação social, familiar, econômica, problemas com álcool, com drogas, e querem permanecer na rua. Como é que o senhor lidaria com isso? O senhor é a favor de uma retirada compulsória desses moradores de rua em áreas que atrapalham o comércio, como o senhor disse? Não. Eu acho que esse é o grande movimento que nós temos que fazer, trazer os entendidos para esse tratamento e esse melhor encaminhamento. Nós temos clínicas, as igrejas possuem espaços em clínicas que elas trabalham isso em fazendas, sítios, que elas podem ajudar a acolher essas pessoas, dar o tratamento adequado e até inseri-los novamente no mercado de trabalho, que muitos deles vieram da perda do seu emprego e não tendo condição de voltar para a sua casa. Precisamos disso. Agora, é importante lembrar, Murilo, e a todos, que esse movimento grande das pessoas em situação de rua, ele traz uma criminalidade muito grande também, que isso prejudica esse ambiente todo e é muito ruim para todos nós, moradores de Belo Horizonte. Marcelo, a questão da educação, os indicadores não são bons.
Você vai lidar com esses desafios aí, né? Temos a pandemia que puxa ainda investimentos tecnológicos. O que o senhor pretende fazer na escola pública e enfrentar propostas como escola sem partido, escolas cívico-militares? Como lidar com isso? Olha, primeiro, tanto nas escolas, na educação e na saúde, precisamos ter infraestruturas melhores, investir em infraestruturas. Isso é passo a passo, dentro das condições orçamentárias do município, mas a gente precisa estar avançando. Segundo, precisamos melhorar, ter uma qualificação constante dos profissionais da educação. Isso é muito importante e que relacioná-los com essa atualização que a tecnologia está trazendo para a educação também, que nós já vimos isso na rede privada. Precisamos fazer esse plano também, vamos fazer isso no início do mandato, um plano para que essas crianças, esses adolescentes que perderam esse período de aula, se recuperem o mais rápido possível e não percam esse período como o ano letivo e tenham esse reforço. A escola integral é importante para isso e a escola integrada, né? A integral e a integrada que vai trazer reforço nessas matérias mais importantes, matemática, português, mas também vai fazer uma integração com cultura, esporte e também nós estamos sugerindo algumas outras atividades, como o empreendedorismo, para dar já esse relacionamento, esse conhecimento aos jovens, adolescentes também dessas questões que são do dia a dia da nossa vida. E essas propostas que vêm atrapalhar, como escola sem partido, cívico-militares? Olha, isso tem que ser uma discussão. Eu sou uma pessoa que aprendi a articular, aprendi a ouvir, aprendi a discutir as questões. Se for bom para Belo Horizonte, vamos ter. Se não for, eu acho que a gente tem que achar o melhor termo para que a gente possa caminhar com a educação cada vez mais de qualidade na rede municipal, para que essas crianças e adolescentes possam chegar em igualdade de condição com as crianças e adolescentes que estão na rede privada. Candidato, nosso tempo está acabando. Eu queria ouvir do senhor sobre custos da prefeitura e gerenciamento. O senhor falou muito de investimentos, que vai colocar dinheiro nisso, naquilo, tentar atrair capital para Belo Horizonte, mas e o gerenciamento da prefeitura? O senhor fica satisfeito com a forma como a máquina funciona ou a sua experiência anterior como secretário municipal mostrou que tem problemas aí também e reduziria, por exemplo, o número de secretarias? A estrutura da prefeitura, eu acho que é uma estrutura que é suficiente. Eu costumo falar que hoje a prefeitura, sem prefeito, sem o líder, ela funciona, né? A estrutura sabe, tem um orçamento, as pessoas que trabalham, tem excelentes servidores que trabalham. O que precisa é da liderança e aplicar bem esses recursos e ter a vontade política de resolver os problemas. Quando eu fui secretário, eu entrei na secretaria regional, por exemplo, eram vários servidores de funcionários. Eu não levei ninguém, aproveitei a equipe que estava e nós tivemos muito sucesso em muitas ações que precisavam ser feitas. Eu acho que é isso, é identificar o que precisa ser feito, aplicar melhor os recursos e ter eficiência nessa aplicação. Ações modernas, diferenciadas e eficientes. Tá certo, encerramos por aqui então a nossa conversa. Boa sorte na sua campanha e obrigado pela presença, Marcelo. Eu que agradeço mais uma vez a Band Minas, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada também, Murilo, pela participação. Obrigado, boa noite, obrigado, candidato, boa sorte na caminhada. Obrigado. Obrigado, Orion, mais uma vez juntos. Prazer, Inácio. Prazer. Obrigado. Bom, eu agradeço também a sua audiência e te lembro que você pode rever e compartilhar todas as entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, acessando o YouTube ou Facebook no nosso perfil TV Band Minas. Mais uma vez, obrigado pela companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá.